A graça e a paz, irmão, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos que já nos seguem nas redes sociais e aqueles que ainda não nos seguem. Estamos com mais uma EBD em foco, por que não dizer EBD online. E neste domingo agora, amanhã vamos estar estudando a lição de número 4. Amanhã será o dia 26 de julho de 2026 e o tema é o Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto áureo nos diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Por quê? Porque havia evangelização, eles transportavam fronteiras, racial, cultural e assim por diante. Religiosa e assim por diante. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Tudo é pela vontade soberana de Deus e é a segunda permissiva ou soberana. Contanto que o Senhor ele esteja na frente, guiando os nossos passos através do Espírito Santo, que aqui nos guia. Então, em primeiro lugar, a gente vai observar aqui, na introdução ainda da nossa lição, que é maravilhosa essa introdução, é um resumo muito bem feito. A leitura bíblica em classe está em Atos 16, 11 ao 18 e o 25 ao 31. E a introdução nos diz: a segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja. O fortalecimento das igrejas já fundadas, e a expansão do evangelho para novos territórios, novas fronteiras, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa, conforme Atos 15, 36 e 18, 22. E mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros, conforme a verdade, a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a, primeiro, ouvir, segundo, obedecer e, terceiro, confiar na direção divina. Isso é de suma importância. Então, a nossa lição, o primeiro tópico, ele vai falar sobre Lídia, quando o Espírito abre o coração, e funda ali uma igreja. O segundo tópico vai falar da libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Obviamente, quando vamos evangelizar, quando vamos ganhar vida para Jesus, estamos em uma batalha espiritual, Estamos confrontando com as hostes espirituais da maldade contra. E o terceiro tópico vai nos falar da terceira experiência, que é a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Resumindo essa lição, ela vai falar sobre 3 pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, e cada um com uma experiência diferente da outra. Por exemplo, no primeiro subtópico aqui do primeiro ponto, diz assim: a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque aqui recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo, em cada decisão. Por exemplo, após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, lembre-se disso. E em Listra, incorpora Timóteo, a equipe missionária, está em Atos capítulo 16, e o verso 1 eu vou ler para vocês aqui, para embasarmos a palavra do Senhor, que não é nossa palavra, mas é a palavra do Senhor. Então, em Atos 16, o primeiro, nos diz assim o texto. Perdão. E chegando a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Não era de descendência apenas judia, mas era de pai grego. A mãe judia, mas o pai era grego. Então ele tem dupla nacionalidade, assim como Paulo tem dupla nacionalidade. Tá? Faz bem lembrar. E no futuro ele se tornou um pastor da igreja. Mas até aqui basta. A gente vai ver aqui que
ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, tá? Mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo percebe a visão do varão, né? Varão macedônio, confirmando a direção divina, né? Rumo à Europa, dizendo atravessa a Macedônia, né? E foi o que Deus mostrou. Muitas vezes Deus mostra lugares para a gente ir, outras vezes ele permite e cria condições para que a gente vá para esses lugares. Muitos lugares Deus já me mostrou e fomos, e deu certo, graças a Deus, e outros não. Outros não. Fomos pela direção de Deus também, mas a confirmação do Espírito, ele veio sobre nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a gente vai observar aqui que o Evangelho ele chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Essa é a grande verdade, né? Atos 16, ele fala sobre a conversão de 3 pessoas totalmente diferentes, uma das outras, na cidade de Filipe, provendo um verdadeiro retrato da eficácia do Evangelho em transformar vidas, um grande avivamento, né, verdadeiro. Vejamos a peculiaridade dessas 3 conversões. Por exemplo, a primeira conversão que a gente encontra aqui está justamente nesse segundo subtópico, né, que fala da fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia, né? Era prosélito, temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, uma empresária da época, né? Mas não era dominada pelo materialismo, não era avarenta, tá bom? Em Filipos demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração, né? O texto afirma que o Senhor, ele lhe abriu o coração. Ela já era judia, já era uma piedosa, já tinha se convertido ao judaísmo, mas agora ela passa a fazer parte do cristianismo. Então, olha, a conversão de Lídia, a gente vai ver que é Deus quem toma a iniciativa na conversão de Lídia e quem lhe abre o coração, né? Isso está claro. Não apenas Lídia é convertida, mas toda a sua casa. Veja que coisa maravilhosa. A primeira conversão aqui nos países da Europa, uma mulher e toda a sua família, uma família para o Senhor Jesus. E não apenas sua família, né? É batizada. E não apenas sua família é batizada, mas sua casa se transforma na sede da primeira igreja da Europa. Primeiro núcleo da igreja da Europa. Isso nos faz lembrar a história das Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco, onde a irmã Uberlina foi a primeira mulher batizada com o Espírito Santo e a primeira a ceder a sua casa ali na rua do Recife para fazer os primeiros cultos, né, de adoração, de oração. E o primeiro núcleo das Assembleias de Deus aqui, tá certo? Em 1910, tá? Então, a libertação da jovem possessa, por exemplo, já é uma outra experiência, né? A jovem possuída por um espírito adivinhador, ela era escrava tanto do diabo como dos homens gananciosos, avarentos, né? Que se utilizava dela para obter lucros. Então é Deus também que toma a iniciativa na sua libertação, usando Paulo, obviamente, ali. E a conversão do carcereiro. 3 milagres a gente vai ver que aconteceram na conversão deste oficial romano. O primeiro milagre que a gente vai ver é um milagre físico. A Bíblia diz que veio um terremoto à meia-noite quando eles cantavam e oravam e abriram-se todas as portas. Não foi só as portas onde estava o apóstolo Paulo e Silas, mas todas as portas dos outros presos foram abertas. O segundo milagre é o milagre moral. Porque quem é que está preso, irmão? Que dá um terremoto, abre-se as portas e ninguém fica. Tem que sair correndo, né? Mas não ficaram, não correram. Paulo disse ao carcereiro, todos nós estamos aqui. Não foi só Paulo e Silas, não, todos nós. Ele respondeu por todos, estamos aqui. E um milagre espiritual, Deus mudou a vida do carcereiro, certo? Milagre espiritual, Deus mudou a vida do carcereiro e a conversão do carcereiro desembocou também na salvação de toda a sua casa, de toda a sua família, conforme Atos 16 e 33. Então o evangelho ele começa não apenas alcançando pessoas, mas famílias inteiras para a glória de Deus Pai. Eu concordo com um escritor, comentarista, Warren Wesley, quando ele diz que a expressão crê no Senhor Jesus Cristo ali será salvo, tu e tua casa,
ele não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a sua família. Tem muitas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, sua família não foi salva, tá? Cada um dará conta de si a Deus, mas obviamente que ali havia uma cultura, e nessa cultura ali, normalmente era uma cultura que ainda era meio que patriarcal, ainda que ele era romano, né? Não era judeu, mas existia uma cultura também no meio provavelmente romano, da área, de que onde um pai ele aderia a algo, a família também ela passaria a fazer parte desta situação. Porém, o texto vai deixar claro que cada um também ouviu a palavra, certo? Não existe salvação por tabela. Sem novo nascimento, é impossível ser salvo. Tem que nascer de novo, ser regenerado, né? Um outro escritor, Marshall, ele aponta que o Novo Testamento leva a sério a união da família e quando a salvação é oferecida ao chefe de um lar, torna-se logicamente disponível ao restante do grupo familiar, tá? Então a oferta, porém, ela segue, não ficou só para o carcereiro. As mesmas condições, eles também deveriam ouvir a palavra, e a gente vai ver isso em Atos 16 e 32. Veja o que é que o texto diz em Atos 16 e 32. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado. Ele e todos os seus com ele, certo? Mas no versículo 31 ainda diz, e eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, né? Será salvo tu e a tua casa. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, certo? Mas eu vou ler mais um outro versículo aqui, que vai estar mais alinhado com esse texto que eu queria passar para vocês. Deixa eu me ver aqui. Tá? É Atos 16, 32. Crer e ser batizado, né? É uma regra, certo? A fé do carcereiro não dá cobertura a todos eles. Eles ouviram também, eles creram e foram batizados. Então, em segundo lugar, a gente vai ver que o evangelho ele alcança todo tipo de pessoas. Destacamos nesse sentido aqui alguns pontos, né, importantes. A gente vai ver que Deus ele salva na cidade de Filipos, e nessa lição a gente vai observar que ele salva 3 pessoas de raças diferentes. Lídia, por exemplo, ela era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava, né, era grega, certo? O carcereiro era cidadão romano. A igreja de Filipos agora era multicultural e multirracial, porque tinha pessoas de culturas diferentes e de raças diferentes. E a gente vai ver um versículo aqui no livro de Romanos ainda, que ele vai falar sobre essa questão. No capítulo 10 e 12, que diz, porquanto não há diferença entre judeu, entre grego, olha lá, Timóteo lá, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Mas a gente ainda vai ver um outro texto em Gálatas, capítulo de número 3 e 28, que diz, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, olha aí, a mulher é escrava, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, certo? Então a gente vai ver aqui que Deus ele salva na cidade de Filipe 3 pessoas de raças diferentes, de classes sociais diferentes. Por exemplo, na igreja de Filipe temos não apenas 3 diferentes nacionalidades, né? A gente vai ver aqui, ó, mas também 3 classes sociais diferentes. Lídia, ela era bem sucedida, comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo, tá? Lídia saíra de Tiatira, né? Cruzava o mar Egeu e fixara essa residência em Filipos. Como vendedora de tecido púrpura, a tintura escarlate e violeta, né, desse tecido era aplicada ao tecido fino, que era aplicado nesse tecido fino, era uma secreção de um molusco que habita a parte leste do mar Mediterrâneo. Já que eram necessários cerca de 8.000 moluscos para produzir uma grama de tintura púrpura, o tecido era extremamente caro, que é um valor muito alto, poder para quem tem um poder muito alto aquisitivo.
Então, os trajes púrpura eram envergados por imperadores, cidadãos comuns como símbolo de status. Não era qualquer pessoa que usava, mas se usava como símbolo de status e imperadores. Então, a jovem possessa, por exemplo, ela era uma escrava, né? Diferente de Lídia, que era uma empresária, que era uma vendedora, que era um comerciante. E ante a lei não era considerada nenhuma pessoa, mas era considerada uma ferramenta, um objeto qualquer que os homens se utilizavam para ganhar dinheiro através da vida dela. E a gente vai ver a libertação dessa jovem de uma maneira extraordinária, tá? No segundo tópico. Então, o carcereiro, por exemplo, ele era um cidadão romano, membro da forte classe média, né, romana, que se ocupava dos serviços civis. Nessas três pessoas estavam representada a classe alta, estava representada a classe média da sociedade e estava representada a classe baixa, né? Então, o que acontece? William Barclay, um comentarista, ele vai e observa que nenhum outro capítulo na Bíblia mostra tão bem o caráter universal da fé que Jesus trouxe aos homens, certo? Quanto esses aqui, essa passagem aqui. Deus salva na cidade de Filipos pessoas de culturas religiosas e religiosas, de culturas e religiões totalmente diferentes. Certamente vai observar que Lídia era prosélita, né? Era uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. Como a congregação frequentada por Lídia, né? Daquela época, era composta por mulheres, depreende-se que ali não havia uma sinagoga. Por quê? Para haver uma sinagoga, queria que ter no mínimo 10 homens, que é um número para os judeus considerado como o número das coisas completas. Teria que ter 10 homens, e não tinha. Então ali tinha mulheres lavando roupa no rio quando Paulo chega para fazer a evangelização. Era necessário um fórum, né, de 10 homens para que uma sinagoga pudesse ser restabelecida. Então a escrava vivia num misticismo mais tosco, né? E cativa pelos demônios e possessa, né? Já o carcereiro acreditava que César era o Senhor, seu Deus. Então, precisava de uma transformação, tanto Lídia, quanto a escrava, quanto o carcereiro. Então, a salvação, ela alcança todos os tipos de gente. Não existe classe social para salvação. Então, a gente precisa pregar para o rico tem uma alma também. Vamos muito atrás dos pobres, mas esquecemos de pregar para o rico e para a classe média. Precisamos despertar nessa situação e usar estratégias maravilhosas da parte de Deus e ser guiado também, ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo nessas questões. Então, Deus salva pessoas de lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes, e aí os muros que dividem as pessoas são quebrados, como a gente leu aqui em Gálatas 3:28, em Romanos capítulo 10, versículo 12, tá? E assim por diante. Então, os muros são quebrados. Pobres e ricos, religiosos, místicos, ateus e possessos podem ser agora alcançados com o evangelho da graça de Jesus Cristo, que é o único Salvador e Senhor. Então, Lídia já era uma mulher piedosa, né? Você vai ver que da casa dela se tornou um núcleo aí para a primeira igreja na Europa. A jovem escrava era prisioneira de Satanás. E aí vem o segundo tópico, né? A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Sempre que vamos evangelizar, vamos estar em confronto diretamente com poderes e hostes infernais, espirituais da maldade. Então, literalmente, essa jovem tinha um espírito de Piton, ou seja, uma referência à cobra da mitologia clássica que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos, no Monte Parnaso. Pensava-se que Apolo encarnava na cobra e inspirava as pitonisas, certo? Suas devotas, dando-lhes clarividência, certo? Lucas, ele não se importa com isso e vai logo ao assunto definitivo. Diz que a jovem estava escrava e era possessa de um espírito mau. O evangelho alcançou enquanto ela estava nas garras do diabo, né? Capacho nas mãos dos demônios, era explorada na mão dos homens, certo? O diabo, ele é o quê? Ele escravizava aquela jovem. Por quê? Porque ele é assassino, ele é ladrão, certo? E venenoso como uma serpente traiçoeira, como uma víbora feroz, como um leão, e é perigoso como um dragão.
Então, o diabo ele possui essa jovem, dando-lhe clara evidência, ela adivinha pelo poder dos demônios. O diabo falava pela boca dela, não como voz cavernosa, como alguns fazem por aí, mas provavelmente com a própria voz dela se utilizava. As coisas do diabo parecem funcionar. E tudo isso provavelmente é para enganar. Para quem sabe as pessoas começarem a pensar, Paulo e Silas também têm envolvimento com ela, porque ela sabe que eles são santos homens de Deus, ela está declarando, eles não dizem nada, eles aceitam numa boa, né? Tem até um ditado que diz quem cala consente, não é isso? Algumas vezes Paulo até consentiu, mas depois ele se irritou com aquilo ali e viu que aquilo ali poderia trazer problemas às portas da graça, do evangelho da graça. Então muita gente teve lucro com o misticismo daquela jovem, certo? Paulo não aceitou o testemunho dos demônios, nem conversou com eles, como muitos fazem por aí, dão o microfone das igrejas para conversar com ele. Paulo não fez isso. Né? Mas alguém pode dizer assim, mas Jesus, lá no capítulo 5 de Marcos, ele conversa com o gadareno. Sim, mas ali houve uma necessidade. Ele não conversa com todos, ele expulsava os demônios. Ali foi um único momento que a gente vai ver Jesus falando para abrir o entendimento dos judeus e mostrar que os homens estavam tão oprimidos que ele preferiu mandar aqueles demônios para os porcos, para libertar aqueles homens e mostrar e dar uma lição, uma aula aos judeus. Alguém até vai dizer, Jesus obedeceu os demônios de modo nenhum. Ele mandou porque os porcos eram animais impuros. E ali ele estava já ensinando. Jesus sempre fazia as coisas ensinando. O meio de Jesus trabalhar era pedagógico em todas as áreas. Ele usava as coisas simples, naturais, para falar das coisas espirituais. E os demônios entram naqueles porcos e eles preferem se jogar no precipício, morrer. Então, enquanto aqueles homens viviam endemoniados, clamando, gritando dia e noite pelos cemitérios e se rasgando com pedras pontiagudas. Isso é terrível, né? Mas foi tremendo o que Jesus fez. E aqui eles disseram, viesse nos atormentantes do tempo, filho do Deus Altíssimo, né? Então, o diabo sempre vai falar a verdade, mas para que ele sempre vai falar mentira, mas muitas vezes ele fala a verdade entrelaçada de mentira. E ele usa muitas vezes a verdade para dar evasão à mentira. Mas não é porque ele quer falar a verdade, porque ele é pai da mentira. Homicida, nunca se firmou na verdade desde o princípio. O texto vai dizer. Certo? Então Paulo não aceitou, que é o correto. Tá bom? Então, por que um demônio se enganjaria, né, na obra da evangelização? Talvez o motivo fosse desacreditar o evangelho, certo? Associando ao ocultismo nas mentes das pessoas que estavam ali vendo. Hoje os demônios, por exemplo, eles controlam, né, muitas vezes até o microfone. Alguém dá, né? Isso é horrível. Já o carcereiro, a gente vai ver que era adepto da religião do Estado, certo? O evangelho o alcançou no meio de um terremoto, à beira do suicídio, ele ia se suicidar, certo? Deus nos salva de forma diferentes. Por isso, não podemos transformar a nossa experiência, a experiência que eu tive com Deus, não é a mesma que você terá, não é a mesma que o outro tem. Embora todas essas três pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, né? Cada uma delas vivenciou uma experiência distinta, todas se arrependeram, todas foram transformadas pelo poder do Evangelho, e isso é maravilhoso. E a gente vai observar aqui ainda, irmãos, nesse terceiro tópico, que a prisão, né, de Paulo e Silas, você está evangelizando, ganha vida para Jesus, liberta de demônios quem está oprimido e agora vai preso. Qual seria a sua atitude? Será que você iria cantar? Será que você iria adorar perto da meia-noite? Certo? Então eles fazem ali um culto ao Senhor, um devocional. Certo? Então falsamente eles foram acusados. Sempre vamos ser acusados e muitas vezes foram tratados como criminosos, perigosos, né? Porque aqueles homens ganhavam dinheiro e agora perderam a sua renda. Sofreram humilhação, dor, injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o louvor que abre portas e transforma
ambiente. Já pensou? Eles tocaram o louvor dele e a oração tocou o coração de Deus. Porque quem depois de levar uma surra, ser preso por causa do evangelho, e agora vai louvar, vai agradecer a Deus por estar com a sua vida, vamos dizer assim, sofreu, né? Levou chicotadas, mas está com sua vida. É difícil. Normalmente as pessoas vão dizer, meu Deus, eu estava falando, fazendo a tua vontade, pregando a tua palavra. Não é verdade? E quem diante de um terremoto ficaria para evangelizar alguém, irmãos? Então é coisa tremenda. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Então o que acontece? O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor nos corações. No terceiro subtópico ainda, a gente já vai para o final, a conversão do carcereiro. Aí a gente vai ver que, eu já citei aqui, falei, explicando sobre os três, mas as diferenças, né? Mas ao ver as portas abertas, o carcereiro tomado de desespero, porque ele sabia que ele ia ser morto, né? Se eles tivessem fugido. Ele foi se matar. Então ele profundamente impactado, ele ficou, né? Ele vai dizer, que devo fazer para ser salvo, né? Que devo fazer para ser salvo? É uma grande pergunta. Será que você já fez essa pergunta? Ou ainda vai fazer? O que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara. Crer. Não foi se circuncida, não foi guarde o sábado, não. A resposta foi clara. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua família, tua casa. Então ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria, certo? Onde o evangelho entra, vidas e lares, eles são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar a Deus em meio à dor e permanecer fiel diante das injustiças, né? Quantas vezes sofremos injustiça? Né? Quantas vezes temos visto aí pessoas sofrerem injustiça? Nossa justiça tem se tornado injusta e a gente tem pedido a Deus justiça. Né? E quantas vezes não somos injustiçados? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a ter essa fé que Paulo teve, que Silas teve, essa disposição, essa disponibilidade de louvar em meio ao sofrimento, de usar o sofrimento como uma pedagogia do Senhor para as nossas vidas. E aqui eu concluo, né? Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia, da Síria. E ele conseguiu evangelizar aquela área toda lá, sem Zap, sem Face, sem Instagram, sem nada da tecnologia. Agora imagina a gente com toda essa ferramenta em nossas mãos. Então, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. A oposição sempre vai existir, vai haver injustiça, Satanás vai usar pessoas, vai haver desconforto. Por quê? Porque você está mexendo com forças das trevas. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, dê uma aula abençoadora, não só dê aula, professor, converse com os alunos, deixe eles se expressar, fazerem perguntas, para que você aprenda com eles também. Estamos sempre aprendendo uns com os outros. Ninguém é detentor de todo conhecimento. Tá? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude em Cristo Jesus. Uma boa aula. Pai, te louvamos por esse momento oportuno, por tudo, meu Deus. Usa cada professor e cada aluno, abre a mente do entendimento, traz a iluminação da tua palavra, porque toda ela já é inspirada pelo Senhor. Amém. Se inscreva no nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, e seja um missionário. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. O importante é que diminui, que ele cresça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a divina consolação, comunhão do Espírito Santo, permaneça com todos hoje e sempre. Amém.
Deus abençoe e até a próxima.